Começa este episódio com um spoiler. Vimos linces. Isso mesmo, no plural. Vimos 2 linces ibéricos em Espanha, no Parque Doñana. Por isso, não deixe de ver este episódio até ao fim. Irei falar sobre o projeto de conservação desta espécie, como foi a nossa experiência e quais os locais que poderás visitar durante a tua visita a este parque. Confesso que na véspera do nosso regresso a Portugal, comecei a construir um texto mental onde abordava a importância da persistência e a gestão de expectativas no que toca à observação de vida selvagem. Nem sempre conseguimos observar os animais pretendidos. Apesar de, tal como nós, os animais serem criaturas de hábitos, nem sempre estamos no local certo, à hora certa, para conseguir observá-los. Era a nossa 6ª tentativa e até ao momento sem sucesso. Mas estava tudo bem. E estava tudo bem porque sabemos que a vida animal é mesmo assim e tínhamos assumido que iríamos permanecer na região de Doñana com o intuito de tentar avistá-los. Mas deixe-me contar a história do início, pois a verdade é que não estava muito convencida com esta viagem. Não achava que fosse possível avistarmos linces sozinhos e também não achava a região em si muito apelativa. Porquê? Porque tinha uma ideia mental do sítio que acabou por corresponder àquilo que encontramos, mas a verdade é que na zona existem mais coisas para ver e fazer. Durante o nosso trajeto até Espanha, pensei várias vezes que a probabilidade de avistarmos linces era baixíssima, mas como tínhamos agendado uma tour, a esperança não estava totalmente a zero. Começámos antes do nascer do sol e a guia era uma entusiasta de vida animal, mais concretamente de aves. Avistámos alguns sítios estratégicos e até encontramos alguns indícios de que algum lince tinha passado pela zona, mas vê-lo? Nem por isso. As horas foram passando e a nossa atividade direcionada a estes felinos revelou-se uma verdadeira tour de birdwatching. Não me interpretem mal, eu gosto de fazer observação de aves, mas só conseguia pensar, a minha querida África, que além de aves tem outros animais. Passámos por um centro de visitantes e uma lagoa, mas de resto, em termos paisagísticos, não observámos nada que nos tivesse entusiasmado. Mas deixou-nos a refletir. Nos últimos anos, a população de aves desceu drasticamente. Tudo graças à falta de água. Olhando à volta, conseguimos ver os tons dourados dos terrenos que, à primeira vista, até poderiam ser idílicos, contrastando com o verde de plantações. Só que este cenário revela um lado negro. Os terrenos estavam áridos. Demasiado áridos para a altura do ano em que nos encontrávamos, antecipando um verão de seca extrema. E esta não se prende única e exclusivamente com a falta de pluviosidade, mas também com a exploração massiva de diversos tipos de plantações que têm como destino final as prateleiras dos supermercados. Nos dias que se seguiram, e ainda antes do nascer do sol, regressámos a algumas das zonas que tinham sido identificadas como sendo de território de linces. Por 2 manhãs consecutivas vimos uma raposa e na última, antes do nosso regresso a Portugal, tivemos uma surpresa maravilhosa. Mas antes, deixem-me falar-vos do nosso primeiro avistamento. A dieta alimentar do lince é composta quase exclusivamente por coelhos bravos. Por isso, decidimos regressar ao final do dia a um local que já tínhamos explorado algumas vezes. Aguardámos. Estava a construir o meu texto de forma mental, onde abordava a questão da gestão de expectativas no que toca à observação de vida animal, quando o Alexandre diz: "Está ali um lince." Eu não queria acreditar. E não é que estava mesmo? Longe, mas estava. Utilizando a nossa máquina fotográfica, seguimos os seus movimentos. E ele também estava atento aos nossos. Sabia que estávamos ali, mas não se importou com a nossa presença. Ficámos no mesmo sítio e por isso tivemos o privilégio de observar o seu comportamento ao longo de aproximadamente 25 minutos. Até que 3 aves começaram a investir e o lince não teve outra opção senão a de se refugiar nos arbustos e abandonar o território.
Sendo os linces animais solitários, a melhor altura do ano para observá-los é entre dezembro e janeiro, quando estão na época da reprodução. Depois disso, após 64 dias de gestação, as fêmeas procuram um sítio seguro para terem as suas crias. Além de alimentarem e ensinarem a caçar, as mães têm um papel crucial na vida dos seus filhotes: mantê-los vivos. Por mais estranho que possa parecer, por volta dos 3 meses de idade, as crias tornam-se bastante agressivas durante as suas brincadeiras com os seus irmãos, ao ponto de poderem ser fatais. Em cativeiro, como as mães estão sempre perto das suas crias, é possível separá-los a tempo. Outro fator que contribuiu positivamente para o sucesso dos programas de conservação. O parque tem uma organização atípica, com vários tipos de zonas. É vedado, mas as vias rápidas passam pelo meio. Muitas vezes, de um lado da estrada temos o Parque Natural e do outro o Parque Nacional, cada um com as suas regras e restrições. E depois, existem ainda as zonas de caça. Por isso, se estiverem a explorar estradas secundárias, é bem possível que se deparem com portões ou indicações de áreas privadas. Existem alguns centros de visitantes dentro do Parque Nacional de Doñana, mas para mim, aquele que valeu a pena visitar foi o que fica relativamente perto da zona do Nar. Além de contar com alguns passadiços, é possível fazer, mediante marcação, uma visita gratuita ao Observatório de Linces. Aqui, além de nos ter sido explicado o projeto de conservação que teve início em 2002, aprendemos imenso sobre o comportamento dos linces. No observatório estão 2 linces que tiveram um papel crucial neste projeto de conservação e que por diversos motivos não podem ser reintroduzidos na natureza. Apesar de não ser possível visitar o centro de criação do lince ibérico, na loja de lembranças deste mesmo centro de visitantes existe uma televisão que passa imagens em direto. Estas foram as imagens que encontramos. Quanto mais informações tenho sobre esta espécie, mais percebo que tivemos realmente sorte. Este projeto de conservação é um caso de sucesso. No entanto, o lince continua a ser uma espécie ameaçada devido à presença humana. Infelizmente, acontecem muitos acidentes por atropelamento. Por isso, um dos sinais que mais vemos ao longo do Parque Doñana são avisos e lembretes constantes de que aquela zona é uma zona de passagem de linces. Como a melhor altura do dia para observar linces é o amanhecer e ao anoitecer, durante o dia aproveitámos para dar algumas voltas. O El Rocío foi uma interessante e agradável surpresa. As estradas desta aldeia são de areia para que seja mais confortável circular de cavalo. As casas têm postes para que os cavalos possam ser amarrados, mas na verdade só encontramos cavalos a pastarem livremente e outros a transportarem carroças. O ambiente é envolvente. O cenário de faroeste remete-nos para filmes de cowboys ou tempos antigos. Só que este cenário é mesmo a vida de algumas pessoas no sul de Espanha, mesmo ao lado de Portugal. E se o dia estiver quente, que tal um mergulho numa das praias que não fica muito longe desta aldeia? Ou até mesmo um passeio pelas dunas móveis que recebem a brisa marítima. Na última manhã, e antes de regressarmos a Portugal, vimos um animal à beira da estrada a saltar. O nosso cérebro demorou alguns segundos a assimilar. Não era um coelho bravo, era um lince ibérico. Uma cria. Que surpresa maravilhosa! À primeira vista, o Parque Doñana pode não ser muito organizado, mas trata-se de uma região com vários ecossistemas e merece sem dúvida a nossa atenção. Projetos de conservação têm tido resultados bastante satisfatórios. Os animais encontraram em Doñana um ambiente estável e confortável, mas nos últimos anos a falta de água parece ameaçar esta estabilidade, podendo pôr em causa todos os esforços realizados até então. Contudo, parece-me possível implementar medidas que ajudem a reverter esta situação e que tenham em conta os vários interesses. Se és novo no canal, não te esqueças de subscrever e ativar as notificações.
Obrigada e até ao próximo episódio.